Existe uma pergunta circulando silenciosamente ali dentro de Hollywood. É uma pergunta desconfortável e talvez até triste. Quem vai ser o próximo Tom Cruise? Quanto mais o tempo passa, galera, mais a indústria parece perceber uma resposta assustadora. Talvez não exista um próximo, porque Tom Cruise talvez seja o último grande astro de cinema. Pensa comigo aí. Durante décadas, Hollywood funcionou baseado em rostos. As pessoas não iam ao cinema só pelo filme, elas iam pelo ator, pela atriz. Um novo filme do Arnold Schwarzenegger, por exemplo, era um evento, né? Um filme do Jim Carrey virava um acontecimento. Julia Roberts vendia ingresso sozinha. Tom Hanks transmitia assim, uma confiança na hora que ele botava a cara na tela. Leonardo DiCaprio virava fenômeno cultural, enfim. Os atores eram maiores que as franquias. Já hoje, a sensação é exatamente o contrário. As franquias sobreviveram. As estrelas simplesmente desapareceram. Mas como foi que isso aconteceu? E o mais importante, por que Hollywood parece incapaz de criar novos astros? Fala, galera do bem! E é isso! Existe realmente uma diferença enorme entre ser famoso e ser estrela de cinema. E talvez seja essa a primeira coisa que a internet destruiu. Durante grande parte aí do século XX, Hollywood fabricava mitologia humana. As estrelas não eram só atores, só atrizes, eram entidades culturais. Pessoas assim inalcançáveis, quase sobrenaturais mesmo. E quando a gente assistia um filme do Clint Eastwood, por exemplo, a gente não estava vendo só um personagem, a gente estava vendo Clint Eastwood. A presença da estrela fazia parte da experiência. E existia também uma máquina gigantesca protegendo essa aura toda aí. Os estúdios controlavam entrevistas, controlavam aparições públicas, controlavam escândalos, cuidavam da imagem dessas estrelas. O público não tinha, sabe, esse acesso constante àquelas celebridades. Isso criava uma certa aura de mistério aí. E mistério gera fascínio com toda certeza. Hoje, a lógica é exatamente o contrário, é completamente diferente. As celebridades, elas precisam estar disponíveis o tempo inteiro. É Instagram, é TikTok, é Twitter, é Stories, é podcast, é live, é meme. A estrela virou conteúdo. E talvez seja impossível parecer mítico quando o público vê você dançando trend de sunga às 3 da manhã. E é exatamente por isso que Tom Cruise se tornou uma figura tão fascinante, porque ele parece existir fora do tempo. O Tom Cruise não é um cara assim que opera no automático, ele ainda opera como uma estrela clássica. Ele não expõe a vida pessoal constantemente, ele não transforma a rede social em diário emocional, ele não participa dessa lógica da hiperacessibilidade moderna. Existe uma distância ali, um mistério, um controle de imagem, principalmente existe o comprometimento físico absoluto com o espetáculo. O cara, literalmente, ele se pendura em aviões, ele salta de penhasco, ele pilota avião, ele corre como se ele estivesse fugindo da própria mortalidade, enfim. O Tom Cruise, ele não vende só filmes, ele vende acontecimento. E talvez Top Gun Maverick tenha sido exatamente a maior prova disso. Porque aquele filme não explodiu só pela nostalgia, explodiu porque o público sentiu alguma coisa rara, que é presença física real. Os atores, eles estavam ali nos caças, as câmeras também estavam dentro dos caças, a velocidade parecia real. E no centro de tudo isso existia um astro de cinema, sabe? Operando como se ele ainda estivesse ali nos anos 90. Mas Hollywood mudou muito, sabe? Mudou bastante. Nos anos 1980, 1990, o nome do ator era o principal marketing. Hoje, muitas vezes, o personagem importa mais do que o intérprete. O Batman, ele continua aí, sabe? O Homem-Aranha, ele continua aí, o James Bond continua aí, os Vingadores continuam e tal. Os atores, eles vão sendo substituídos. A marca permanece. E isso alterou completamente a lógica da indústria. Os estúdios, eles meio que sacaram que as franquias oferecem alguma coisa que financeiramente é muito mais segura do que as estrelas, sabe? Porque as estrelas envelhecem, elas criam caso, elas pedem salários altos, elas geram problemas, elas dão BO dentro dos sets, elas mudam de fase. As marcas não. O resultado? Hollywood começou lentamente a investir muito menos em carisma individual e muito mais em propriedade intelectual, né, o IP. Essa aí, galera, talvez seja a sigla mais importante do cinema moderno. Não importa quem é que está no filme, importa se o público reconhece o logotipo. E aí veio o streaming, né? E honestamente, talvez tenha sido o golpe final aí nesse conceito de clássico de astro, sabe? Porque o streaming, ele mudou a nossa relação psicológica com os filmes. Antes, o cinema era um evento. Você saía de casa, comprava ingresso, esperava meses ali pela estreia, via trailers e tal. Existia antecipação. Hoje, tudo compete com tudo ali o tempo inteiro. Um filme estreia, sabe? E 3 dias depois ele já tá velho. Ninguém fala mais nele.
A permanência cultural desapareceu. E isso afeta diretamente a construção de estrelas, sabe? Porque astros precisam de tempo para ocupar o imaginário coletivo. Simplesmente é isso. Eles precisam de repetição, de expectativa, até de ausência também. E o streaming, ele destruiu a ausência. Hoje, os atores vivem presos ali em ciclos infinitos ali de divulgação. O público consome celebridades até a exaustão. Aí depois que consumiu, cospe. Porque quando tudo isso se torna acessível o tempo inteiro, nada parece muito especial. Resumindo, é mais ou menos por aí. E existe também uma outra mudança gigantesca acontecendo, que são os chamados Star Vehicles, né, que praticamente desapareceram. Durante décadas, aí, Hollywood produzia filmes inteiros baseados no carisma de um ator. O Tira da Pesada, Missão Impossível, Máscara, Pretty Woman, Homens de Preto. Hoje, galera, isso é raríssimo, sabe? Mas muito raro mesmo. Tentar imaginar um ator jovem, estreante, de repente, abrindo sozinho um blockbuster original de 200 milhões de doletas, por exemplo, é dificílimo. O mercado perdeu a confiança nisso. Agora tudo precisa vir acompanhado de uma franquia, de um universo compartilhado, de um reboot, de uma adaptação. Resumindo, nostalgia, sabe? Não tá mais ganhando espaço. Precisa ter uma marca conhecida por trás disso. O ator virou uma peça substituível dentro de uma engrenagem, e eu nem estou entrando ainda na questão da inteligência artificial. E talvez, galera, exista aqui uma verdade que é bem desconfortável. O público também mudou, sabe? A internet transformou celebridades em pessoas comuns, a distância parece que desapareceu. Antigamente, encontrar uma foto rara de uma estrela era assim, um acontecimento. Hoje você sabe o que ela come, você sabe para onde ela viaja, como é que ela acorda, qual o treino que ela faz, o café que ela tomou, o cachorro que ela comprou. Celebridade que se preza não adota, né? Ela compra mesmo. E aí tudo virou excesso de informação, sabe? E excesso destrói a imaginação. A estrela deixa de parecer maior que a vida. Ela vira só alguém muito famoso que tá ali passando pelo teu feed. Claro que existem atores aí gigantescos, né? Tipo Zendaya, Timothée Chalamet, Margot Robbie, Austin Butler, enfim. Mas rola uma diferença muito importante. Eles são celebridades enormes, mas elas não parecem mais estrelas míticas, sabe? Naquele sentido mais clássico assim. Talvez porque o próprio ambiente digital impeça isso. Ou talvez porque Hollywood já não saiba mais como construir esse tipo de figura. O sistema mudou, sabe? A cultura mudou, a velocidade mudou. Tá, Lud, beleza. Mas o que ainda torna o Tom Cruise um ser diferente? Talvez seja exatamente porque o Tom Cruise representa alguma coisa que quase desapareceu, que é o comprometimento absoluto com a experiência cinematográfica. Ele ainda acredita na sala de cinema, na fisicalidade, na construção do evento, sabe? E talvez exista alguma coisa ali quase que emocionante nisso tudo, porque gostando dele ou não, tá? Eu não tô fazendo aqui julgamento de valor, é impossível a gente negar uma coisa. Quando o Tom Cruise lança um filme, parece que alguma coisa importante está acontecendo. Para tudo porque o cara tá lançando alguma coisa. E isso é ser estrela de cinema. E aqui a gente chega na grande pergunta. O Star System morreu ou ele só mudou de forma? Talvez os novos astros eles não sejam mais atores, talvez sejam influenciadores, sejam criadores digitais, personalidades da internet. E isso, galera, é uma discussão que rende aí um outro vídeo, tá? Rende um outro vídeo porque o assunto é bem polêmico. Existe uma diferença brutal aí. Fama não é magnetismo cinematográfico. Milhões de seguidores não significam presença de tela, porque carisma cinematográfico é uma coisa quase que inexplicável. Você sente ou você não sente. E Hollywood parece cada vez mais perdida tentando recriar isso aí artificialmente. Então, sabe, talvez realmente Tom Cruise seja o último astro clássico de Hollywood. Não porque não existam atores talentosos hoje, tá? Não tô falando isso, muito pelo contrário, mas porque esse ecossistema que criava estrelas praticamente desapareceu. A internet matou esse mistério, sabe? E, na verdade, eu me arrisco em dizer que o streaming matou a permanência e as franquias mataram o protagonismo individual. Ainda bem aí que no meio disso tudo, Tom Cruise continua assim, correndo em tela gigante como se ele estivesse tentando impedir o colapso completo do cinema espetáculo. Talvez seja até um exagero da minha parte, sei lá, mas talvez ainda exista algo poeticamente simbólico nisso tudo. Um dos grandes astros aí de Hollywood, um dos últimos grandes astros, está tentando manter viva uma experiência cinematográfica que também parece ameaçada de extinção. Agora eu quero saber de você. Quem é que você acha que poderia carregar esse título de último astro aí, ou última estrela de cinema? Ainda existem estrelas aí como antigamente, ou esse tipo de figura morreu junto com a outra era de Hollywood? Comenta aqui embaixo, vai! E se você gosta desse tipo de mergulho aí no cinema, na indústria, nos bastidores de Hollywood e tal, deixa aquele like carinhoso pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as novidades. Porque aqui no Papo no Set, cinema não é só entretenimento, é fenômeno cultural. E a gente se vê no próximo set.